Aqui, ó. Na aula passada a gente fez a colocação das paredes, né? Principalmente do segundo andar, teve algumas dúvidas. Por quê? Tem uma pequena pega nessa região. Sempre você vai cotar a parte específica aonde que está esse tique de anotação. Por exemplo, essa marcação, ela está do lado de dentro dessa parede. Ela vai até a face. 1,40 é o espaço dentro desse corredor. 1,90, por exemplo, ele está considerando a espessura dessa parede aqui. Então, o vão que eu tenho aqui seria 1,75, na verdade, porque a cota, esse tique, ele está sendo feito aqui em cima. Esse espaço aqui, por exemplo, 1,35, ele está considerando a espessura de 15 centímetros dessa parede. Então, se fosse daqui até aqui, ele seria 15 centímetros do lado de cima, menos, porque ele também está considerando 15 centímetros da parede aqui embaixo. Então, menos 30 seria 1,5 centímetros, se fosse considerar. E se fosse daqui até aqui, né, face interna, esse aqui seria, aqui eu estou considerando 15 centímetros, seria 1,20 no caso. Tá? Toda a malícia, toda a artimanha, os pegazinhos dessa região, eles vão constar só nessa cota aqui. Tá? Então, nos outros lugares não tem pega, é só para a gente treinar as cotas para perceber aonde está o tique e aonde que está cotando. Aonde está o tique e aonde está cotando. Aonde está o tique e aonde está cotando. Tá? Então, esse conjunto de cotas aqui, eles vão ter tipo um pegazinho para você se atentar aonde está ficando específico. Para você fazer o posicionamento das cotas, das medidas, eu vou lá, pavimento superior, por exemplo, eu pego a parede de 15 centímetros, eu faço uma forma, fiz esse quadrado meio tosco, e depois eu tenho o quadrado meio tosco, eu vou considerar essa porta, desculpa, essa parede continuando aqui, e depois eu tenho meio que o número 4 de cabeça para baixo. Então eu vou fazer o número 4 de cabeça para baixo aqui e vou ajustar essas medidas. Fiz o ajuste, fiz a disposição geral. Segundo momento, vou fazer a calibração das medidas. Vou primeiro fazer as medidas que eu não tenho pego. Então, vou primeiro pegar as paredes verticais. Clico aqui, me aparece essa cota temporária. A distância dessa cota temporária do espaço interno é 1,40 seguindo a apostila. Então, digito 1,40, vou selecionar a próxima parede que eu tenho da minha apostila. Na próxima parede, ele me indica que é 3,35. Então, eu vou vir e vou especificar que essa distância é 3,35, encaixou para mim. Próxima medida, continuo na vertical. Essa distância aqui. Essa distância, no caso, eu não tenho esse pequeno vão com medida, mas eu tenho de todo o meu, toda a minha sala, todo o meu quarto, que é 7 metros. Então, o que acontece? Se essas cotas temporárias elas não estiverem do jeito que eu quero, como aqui não está, eu não quero dessa quebra de parede, eu quero da parede inteira, do quarto inteiro, eu clico na bolinha, arrasto, mantendo pressionado e solto em cima do meu elemento que eu quero cotar. Aí ele vai me dar a cota temporária que eu quero, que no caso aqui seria de 7 metros. Fiz esse ajuste. Tá? Beleza. Agora eu vou para o outro sentido. Fiz o ajuste de todas as cotas verticais, desculpa, horizontais. Verticais, agora vou para as horizontais. Existe uma outra forma de eu fazer esse ajuste sem ser dessa maneira que eu estou fazendo, que é uma cota
semi-temporário. Eu vou realmente executar a cota, mas a minha intenção é fazer os ajustes dela. Onde que eu vou? Aqui em cima, eu tenho essa ferramenta que é cota alinhada. No Revit, a gente praticamente vai usar as cotas alinhadas. E aí, essa cota temporária, diferente do AutoCAD, a cada clique em um elemento cotável, ele executa uma referência nova. Se eu clicar em qualquer lugar vazio, ele vai finalizar o comando. Como, por exemplo, aqui. Essa cota temporária, essa cota aqui que está esquisita. Eu quero face de dentro da minha parede, face de dentro do corredor, face de fora do quarto, face de fora da casa, face de fora da casa. Eu vou fazer toda essa linha de uma vez. Ó, face. Se ele não está pegando onde que eu quero, eu posso apertar Tab, que ele vai alterando a seleção. Ó, face de dentro da casa, próximo item, face de dentro do corredor, próximo item, face de fora do quarto, próximo item, face de fora da casa, próximo item, face externa da casa. Então, o que acontece? Fiz essa cota temporária, ela vai ser temporária, mas é uma cota permanente, é uma ferramenta permanente. Para finalizar, clico em qualquer lugar não cotável. Tipo aqui, que não tem nada para ser cotado. Cliquei, apertei ESC. A cota está me mostrando, mas minha intenção não é que ela permaneça. Eu vou seguir como se fossem as cotas temporárias. Eu clico na parede que eu quero que mova, as cotas possíveis de serem modificadas vão ficar diminutas. Aqui eu quero que seja 1,40, igual a apostila me indica. Clico na próxima parede, que eu não lembro qual que é a distância agora, ó, 1,90. Né? Do lado de dentro do corredor, lado de fora do quarto. Então aqui vai ser, esqueci de novo, 1,90. Essa cota aqui, eu quero que ela seja 1,90. Vou clicar no próximo elemento. Aqui esse próximo elemento, ele já está no 1,35, que é o que eu quero, porque a parede vem desde lá de baixo, então essa parede estava certa desde o início. Né? Eu posso confirmar aqui, 1,35, mas eu tenho 2,35 da última parede. Cuidado, porque como a gente vê as duas cotas possíveis de serem modificadas, às vezes eu clico aqui e eu vou mexer essa parede do lugar. Se essa parede está certa, eu estou olhando a cota de cima, eu vou ir para a próxima, eu largo ela e vou para a próxima. E aqui eu quero que a distância seja 2,35 e aí eu arrumo 2,35. Feito isso, eu tenho essas cotas fixas, vou deletar, eu não preciso delas. Nesse momento, essa parede vai continuar ultrapassando, depois a gente vai fazer a remoção dela. Né? Vou vir aqui. Na apostila, ela me fala para eu criar uma parede cortina a partir da minha vitrine. Quem tiver impresso a apostila pode grifar essa vitrine, faz uma marcaçãozinha aqui, ó, assim. Né? E principalmente a parte tipo. Né? Ó, tipo vitrine, tipo parede cortina e o tipo de montante. Tá? Então eu vou fazer a criação dessa parede cortina. A primeira coisa que ele fala, ó, antes de iniciar a configuração da parede cortina, configure o montante. Esse daqui é a minha configuração de montante. Tá? Quem tiver impresso pode fazer uma marcação diferente, colocar montante. Onde que eu vou? Lá no Revit, eu tenho aqui arquitetura, e eu tenho a parede, cortina, só que antes eu tenho o montante, que é um botão separado para fazer a criação. Montante seria essa parte metálica, de certa forma, aqui, como a gente pode usar como uma referência aqui. Tá? Mas poderia ser também de madeira, para fazer uma estrutura. Né? Montante. Dentro dos montantes, eu tenho alguns tipos.
Eu tenho circular, L, quadrado, trapezoidal, retangular. Ele pede para a gente pegar o montante retangular. Está na apostila, né? Desculpa, quadrado. Falei errado, quadrado. Vou pegar aqui. Na verdade, eu vou pegar o retangular mesmo. É porque tem o 30 milímetros quadrados aqui. Ó. Tá? Vou pegar... Eu poderia pegar esse 30 milímetros quadrados? Podia. Tá? Mas eu vou criar um novo. Então, eu vou editar tipo, duplicar, e vou criar o meu quadrado 30 milímetros, para não pegar um pronto. Onde que a espessura ele pede que seja 0,30. Ele pede que o lado 1 seja 0,015. E ele pede que o outro lado seja 0,015. Isso mesmo? Deixa eu ver lá na apostila. 0,015, 0,015, 0,03. Falei errado aqui, ó. 0,03. Material, você pode clicar no nome, clicar nos 3 pontinhos e escolher qualquer material que você goste mais, porque vai que o alumínio pintado de preto não te agrade, pode ser ele. Então, dei OK, comprei a peça de montante. Próximo passo, ele pede para mim criar uma parede cortina com essas características a partir da parede cortina chamada vitrine. Então eu vou vir aqui no Revit, arquitetura parede, desço até lá, quer dizer, abro aqui a paleta de materiais, desço até lá embaixo, escolho a parede cortina do tipo vitrine, está aqui, né? Eu tenho 3 tipos. Edito o tipo, duplico e crio a minha parede cortina, que ele pede para ser o nome de vidraça da fachada. Vou até copiar. Vai chamar vidraça da fachada. Dou OK. E nisso eu faço as configurações que eles estão especificando lá. Como, por exemplo, espaçamento máximo, 1,5 m. Espaçamento máximo, 2,20 m. Eu tenho os eixos, que são os fragmentos, né? Espaçamento máximo, 2,20 m. Espaçamento máximo. Acho que eu troquei, né? 1,50, 2,20. Que é 1,50, 1,50. Espaçamento máximo, 2,20. Os montantes, ele pede para ser o que eu acabei de criar. Né? No caso, esses montantes aqui são os que eu criei ali em cima. Então, eu venho para cá e especifico o meu tracinho quadrado 30 milímetros, que foi o que eu fiz agora. Tá? Só para fazer um comparativo, a parede cortina, ela vai funcionar. Eu tenho a parede cortina, que é como se fosse uma placa de vidro, tomando cuidado porque não existe vidro infinito, né? Tanto para o transporte quanto para a instalação, vidro muito grande eu não tenho. Tá? Aí eu tenho também a parede cortina do tipo vidraça externa, que ela é o vidro, só que cortado, é a placa de vidro cortada. Eu tenho a parede cortina vitrine, que é o vidro cortado, porém agora ele tem montantes. Né? Eu tenho essa parte metálica aqui. E aqui eu acabei de criar a parede cortina vidraça da fachada. Ela é uma parede cortina. Ela é uma parede cortina que os montantes estão mais finos. O meu vidro ele não está centralizado, porque o meu painel de vidro, se eu editar tipo, eu vejo que tem um pequeno deslocamento. Se eu quisesse zerar, eu podia. Né? Mas ele vai funcionar dessa forma. A diferença entre essas duas últimas, essa última sendo a que eu criei, é como ele está sendo dividido através dos eixos, vertical e horizontal, e quais os montantes que está revestindo essa divisão
das paredes.